Eu fui fazer um bolo e deu tudo errado. Mais conhecido como Diego. Popularmente como Brise. Eu fui fazer um bolo e deu tudo errado. Ao menos aí, assim, com a cara amarrada e com a pia de louça cheia, porque foi fazer um bolo que não deu certo. Por que não deu certo isso? Eu não tinha maisena e fui colocar trigo. É porque tá muito Daí frio eu pra sair pra ir no... coloquei o trigo e empelotou tudo. Aí o que aconteceu? Queimou o fundo, empelotou e ficou com gosto de queimado. Joguei tudo fora. Porque tá frio e a gente tá com... muito frio. Tá muito ruim pra sair pra ir pro mercado agora. Calma, já vou falar. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei lá atrás como cabeleireiro, quando eu tinha os meus 16 para 17 anos, eu acredito. Tive meu primeiro salão. Não, minto. Comecei a costurar com 10 anos de idade. Aí depois fiz curso na Embeleze para ser cabeleireiro. A primeira cliente que foi minha mãe. Eu fiz escova e chapinha nela, ela saiu vendendo minha escova e chapinha. Aí foi onde que eu tive algumas clientes. No segundo salão, conheci o Denis. Faz 14 anos que eu conheci o Denis, que a gente tá junto. Quando completou um ano que a gente tinha feito uma grande reforma no salão, ia ser nosso juntos, né? E nessa reforma toda eu comecei a ficar muito cansado pelo nível de estresse, tudo, né? Porque foi em uma semana foi feito do piso, teto e chão, tudo. Ar-condicionado, pintura, gesso. Então imagina, deixar isso tudo pronto em uma semana para na outra semana ter inauguração e começar a atender, né? Mais ou menos um mês comecei a ficar muito mal, assim, muito mal mesmo. Não conseguia ficar em pé quase. Aí a gente foi almoçar na casa dos meus pais no domingo. Eu não conseguia. Dava, assim, a distância do salão até a casa dos meus pais dava uns 2 minutinhos a pé, era muito perto. Eu cheguei em meia hora lá no meu pai para almoçar. Aí eu me acordei, eles me chamando para ir pro hospital, aí eu fui pro hospital. Aí lá eu tava com 90% do meu pulmão já tomado pela H1N1, uma pneumonia muito forte na época que deu. O Guaramirim fui transferido para Jaraguá do Sul. Aí dali de Jaraguá do Sul eu saí após 20 dias. Fui induzida ao coma, fiquei de 5 a 7 dias em intubação. O médico chegou e falou assim: vocês acreditam em milagre, então rezem. Aí nisso as portas aquele corredor que leva para a UTI se fecharam. Fiquei sabendo depois que a minha mãe entrou em desespero, né? Mas a minha mãe, quando viu aquelas portas da UTI fechando, ela imaginou que talvez o filho dela não viria mais, né? Ó, eu vou dar uma receitinha de bolo para vocês. Rezem 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, Já tava na UTI. 3 Santo Anjo e três Crê em Deus Pai. Foi uns minutos antes de eu ir para UTI. Aí eu dei essa receitinha de bolo, fui para UTI. Aí eles começaram a fazer uma corrente de oração para mim, pela internet. Na época era o Facebook. Tinha uma foto minha que foi viralizada, que até depois eu irei postar essa foto. Entre dia 18 ou dia 20 de julho foi que eu fui pro hospital. E todo ano eu faço uma comemoração e eu vou postar essa comemoração no meu Instagram. Muita gente me pergunta, então, Diego, tu viu alguma coisa na UTI? Como é que foi? Sim, eu vi médicos, enfermeiros. Nesse estágio de sono da intubação e da indução do coma, eu vi sim, conversei sim, senti muitas coisas sim no plano espiritual.
Ah, você estava medicado. Não, não foi isso. Foi uma coisa bem forte, assim, na verdade, né? Imagina uma águia segurando uma presa. Eu era a presa. E eu olhava para os lados, assim, tinham asas enormes batendo, eu via a asa fazendo assim. Não eram pássaros, e sim anjos. Aí para vocês imaginar como se fosse uma tomada, assim, quando tu desliga a luz, desligou, tum, ficou tudo preto. Aí eu acordei em outro estágio, onde eu estava suspenso e deitado, que nem tem aquela cena do Nosso Lar. E eu vi três criaturas, assim, enormes, tipo avatares, assim. Quem já assistiu o filme Avatar deve de saber. Quem não assistiu pode assistir, é muito legal. Três criaturas, assim, translúcidas. Eles vinham embaixo de mim e assopravam, faziam assim. Aí eu via que, assim, em mim, pelo meu peito, saía um monte de bolinhas, que nem tu pegar essas brincadeiras de fazer sabão, sabe? Aconteceu, saía tudo maiores e ia diminuindo o tamanho dessas bolinhas de sabão. Eu sei que a última cor foi o violeta. Aí teve uma voz que falou assim para mim: agora a gente já fez o nosso processo aqui, agora depende de você. De novo, como o interruptor da tomada, apagou a luz de novo, um exemplo. Ficou tudo escuro. Aí eu acordei num caminho todo verde, assim, um gramado que não existe aqui em nenhum plano terreno, e era um caminho com curvas, assim, para eu seguir, né? Não consigo ver nenhum animal, nenhum ser, enfim. A gente fica meio assim, meio que perdido onde está, né? E eu escutei um latido. Eu pensei assim, meu cachorrinho, eu tinha um poodle preto, que chamava Snoopy, né? Daí ele morreu. Aí quando eu olhei pra baixo e pra trás, quando eu fui pra pegar assim no colo, ah, tu tá aqui. Ele deu meia volta e foi assim, todo feliz. Ficou tudo escuro. Aí eu já estava em um outro lugar onde eu vi os meus avós paternos e maternos. E eu olhei e eu vi um primo meu muito querido, assim, por sinal, que na época faleceu, muito precoce, jovem. Aí conversei com ele e ele falou assim pra mim: primo, o que você tá fazendo aqui em cima? Não é a tua hora ainda. Tá vendo aquela rua ali, ó? Tu tem que ir por aquela estrada e vai reto, mas não olha pra trás. Fui pela rua que ele me indicou. Aí eu fiquei meio que na dúvida, eu pensei assim, tá, onde que eu tô? Mas eu percebi que tinha assim um calor no sol aqui, esse calor não nem faz comparação com o calor que eu sentia lá. E quando eu olhei para trás assim, meu olho fez assim, era uma energia muito forte. Apagou, ficou tudo escuro, onde eu estava em pé, suspenso, e à minha frente eu via uma moldura dourada assim. Aí de repente eu escutei uma voz assim para mim: amor. A voz do Denis. Morreu também, será? Vida, volta. Eu olhei para trás, fiz assim. Aí eu consegui ver só o desenho da aura dele, assim. Aí veio uma voz e falou bem assim: agora você tem um livre-arbítrio. Se você passar dessa moldura para lá, você não voltará mais. E se eu escolher de voltar, eu teria muita coisa para ser cumprida e ser feita ainda. Então eu não queria perder isso. Mas os meus pensamentos estavam assim: meu, eu tô aqui em cima, não tenho dívida para pagar. Tinha uma caralha de dívida para pagar do salão. Digamos assim, ah, não vou voltar, mas não, o amor que de todo mundo que estava fazendo orações, Denis, de ter feito essa, Da minha mãe. da mãe dele também, da falecida sogra, por essa consciência dele de ter sido tão forte que me chamou de volta. Eu acordei com a enfermeira bem assim no meu ombro. Di, me chamavam de Di na época, né? Então esse apelido pegou pela UTI toda também. Ah, hoje a gente vai tirar o teu tubo, tá? Daí eu pensei, graças a Deus que eu vou poder pelo menos tomar um copo d'água. E foi aí que eu voltei. Depois de 5 ou 7 dias, que eu não me lembro mais, Deus disse pra mim e falou assim: bicha, desce a raça, tô aqui.
tem recebido. O que será? O que será?